Bom dia, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer essa videoaula para poder facilitar, na verdade, a nossa dinâmica de entendimento do conteúdo, né? Eu resolvi montar a videoaula exatamente para vocês terem o cuidado de assistir mais de uma vez, né? Principalmente para poder entender os elementos que estão presentes aqui. O capítulo 5, né, que é o capítulo que vai referir a nossa aula, ele é um capítulo que vai demonstrar, na verdade, as características ainda do espaço urbano, que é um estudo que a gente tem feito desde o capítulo anterior, né? Então, no capítulo 4, acho que já ficou claro para todo mundo isso, que nós temos dados as características do espaço urbano, né? Então, todo mundo sabe que lá no capítulo 4 a gente discutiu inicialmente o conceito de cidade e município, são coisas diferentes, né? Cidade é o que a gente pode chamar, assim, de uma maneira mais simples, de centro mais os bairros, e o município seria a cidade mais as zonas rurais, né? Então, seria esse o contexto, e isso já está consolidado pela maioria de vocês, pela totalidade de vocês, acho que isso já está bem posto para todo mundo. Então, nesse capítulo 5, a gente vai trabalhar basicamente com a urbanização e falar ainda de elementos dessas cidades pelo mundo, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender que acontece um fenômeno, né? O mundo, nos seus primórdios, ele não era predominantemente urbano como a gente tem hoje, né? A gente sabe que hoje o mundo ele tem uma maioria de características de lugares no espaço urbano, de populações no espaço urbano, mas a gente sabe também que no passado, né, essas características elas se revertiam para o campo. Então, antigamente você tinha mais pessoas no campo, hoje você tem mais pessoas na cidade. Mas para cada lugar isso vai ser diferente. Então, por exemplo, você tem países onde você tem mais de 90% das pessoas morando nas cidades, né? Você tem países, né, em que você tem quase que um meio a meio, metade das pessoas morando no campo, metade das pessoas morando na cidade. Isso é muito relativo. Mas no geral a gente tem uma grande quantidade de pessoas hoje morando nas cidades, né? E a primeira pergunta, na verdade, que a gente pode refletir é quando, na verdade, começam esse primeiro crescimento das cidades, né? Esse primeiro crescimento das cidades, ele acontece por conta de um fenômeno que acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que é o fenômeno do êxodo rural, né? Então, essa expressão é uma expressão que vocês já conhecem não só da geografia, mas também da história, né? O êxodo rural, ele é uma expressão que vem para designar a saída do homem do campo para as cidades. E, obviamente, isso acontece por conta de uma série de mudanças que acontecem no espaço territorial, no espaço geográfico mundial. E talvez o grande elemento desse momento seja a Revolução Industrial, né? Então, aqui tem uma palavra que uma expressão, né, que vocês vão estudar muito na história, estudar mais Revolução Industrial na história do que propriamente na geografia, mas a Revolução Industrial ela vem para mostrar, na verdade, um boom de crescimento que acontece nas cidades com o advento da indústria, né? Então, as indústrias elas estiveram sempre localizadas nas áreas urbanas. Então, isso fez com que as pessoas, né, através daquele êxodo rural, saíssem do campo, fossem para as cidades, principalmente pela questão do emprego. Então, muitos deixaram o campo para as cidades por causa do emprego, né? Então, essa Revolução Industrial, ela vem já em meados do século XVIII e ela propicia isso, essa mudança, né, das populações que antes moravam no campo para morar nas cidades, né? E isso aconteceu de forma gradual. Por que eu digo isso de forma gradual? Porque cada país, cada lugar teve o advento da indústria numa época. Então, só para vocês entenderem melhor, enquanto algumas cidades já no século XIX eram predominantemente, já eram muito populosas, né? Já tinham países que eram predominantemente já urbanos, você tinha países como o Brasil que até meados do século XX ainda era predominantemente rural, né? O Brasil passa a ser urbano pós 1960, né? Só para a gente comparar isso. Então, é algo que acontece diferente em cada um dos países. Então, o êxodo rural impulsionado
né, pela Revolução Industrial, fez com que as cidades aumentassem cada vez mais em número, né, e que elas aparecessem também mais, né? Então você passou a ter um número maior de cidades e um número maior de pessoas nas cidades, né? Então isso é o que caracteriza, na verdade, esse primeiro momento do estudo de urbanização. E aí, a gente até começou a trabalhar um elemento que acontece no advento moderno, que é um fenômeno chamado conurbação, né? Essa palavra que muitos de vocês já conhecem, a gente já trabalhou esse conceito esse ano, a gente já citou esse elemento esse ano, e muitos de vocês vão lembrar que conurbação, na verdade, é o encontro de cidades, né? Então você vai ter o encontro de cidades na medida em que as cidades vão crescendo, né? A gente já falou sobre isso numa aula introdutória, né? Então quando você vai de Barbacena, por exemplo, a Antônio Carlos, você não tem um fenômeno de conurbação, né? Por que você não tem um fenômeno de conurbação? Porque você vai perceber que vão existir vazios, né? Seriam áreas verdes, né? Pastagens, enfim, você vai ter vazios. Não vai ser só construção, só prédio, só casa daqui até Antônio Carlos, né? Então, esse não é um fenômeno de conurbação. O fenômeno de conurbação é quando você vai de uma cidade a outra, você atravessa de uma cidade a outra e você nem percebe, né? Principalmente se você não for do lugar onde começa, onde termina determinada cidade, né? Então, isso é o fenômeno da conurbação. A conurbação, então, ela acontece muito nos últimos anos, né? Por conta do encontro de cidades, que é a sua melhor definição. Então, a conurbação, ela vem para ser esse encontro, né, de cidades propriamente dito. Nesse encontro de cidades vai existir o que a gente vai chamar de áreas metropolitanas, ou metrópoles, né? As metrópoles, na verdade, são as cidades principais, ou a cidade principal, né, que no caso transcrevendo para o singular, a cidade principal da área metropolitana. Então, por exemplo, se você tem a região metropolitana de Salvador, né? A metrópole é Salvador. Região ou área metropolitana de São Paulo. Você vai ver que a metrópole é São Paulo. E aí você agrega, no caso aí, as cidades do seu entorno, né? Então vamos pegar um outro exemplo. Vamos falar sobre a área metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a metrópole, Rio de Janeiro. Quais são as outras cidades que estão acopladas, né, a essa área metropolitana do Rio de Janeiro? Você tem Niterói, você tem Belfor Roxo, você tem Nilópolis, você tem Queimados, você tem Duque de Caxias, você tem várias cidades que formam esse aglomerado que nós vamos chamar de área metropolitana. Isso é uma área metropolitana, né? Então é um conceito um pouquinho diferente. Na própria apostila, na página 74, nós temos um mapa que mostra, por sorte, o Rio de Janeiro, né? Então mostra a área metropolitana do Rio de Janeiro. Seria interessante você olhar isso, né? A área metropolitana do Rio de Janeiro, para você entender como existe o encontro dessas cidades. Para quem não conhece muito, vai de um lugar a outro e acha que está tudo na mesma cidade, e não é, né? Então, é um encontro real que vai existir entre as cidades. Pode acontecer de você estar numa rua, né? Metade dessa rua é uma cidade, a outra metade para frente é uma outra cidade. Isso pode acontecer no que a gente vai chamar de áreas metropolitanas, né? Por que isso acontece? Porque vai acontecer devido a um fenômeno chamado hierarquia, né? A gente começa nessa hierarquia das cidades, a gente começa com as cidades bem pequenas, depois as cidades médias, depois as cidades grandes, e aí, por fim, as metrópoles, né? E tem mais pra frente, a gente vai falar daqui a pouco. E aí, por fim, as metrópoles. Então, você vai percebendo que é uma escala gradual, elas vão aumentando de tamanho, né? Na medida em que você vai aumentando de população. Só para vocês terem uma noção, a cidade mais próxima a nós aqui que tem ou pertence a uma área metropolitana é a da nossa capital, Belo Horizonte, né? Nem Juiz de Fora tem área metropolitana, né? Porque você, mesmo na cidade mais próxima, você não tem esse encontro real de uma cidade com Juiz de Fora, né? Você acaba tendo possíveis vazios entre um lugar e outro, né? Então seria isso. E aí, continuando no processo de crescimento das cidades, a gente viu que elas são cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes, metrópoles. A partir do momento que elas se tornam
maiores ainda, elas têm um outro nome, né? Elas são megacidades, né? Então esse conceito ele é um pouquinho diferente, né? Mega vem de grande, né? Super, né? Então megacidade é uma cidade geralmente, né, com 10 milhões de habitantes. Então ela tem que ter no mínimo 10 milhões de habitantes. Então uma metrópole pode ser uma megacidade? Pode, né? Então, por exemplo, você tem São Paulo, que é uma metrópole, porque pertence a uma área metropolitana, é a cidade principal e é uma megacidade, né? Então ela tem uma grande população, é uma população superior a 10 milhões de habitantes. Barbacena é uma megacidade? Não, né? Barbacena é uma transição entre cidade média, né, tendendo a grande, mas muito no início ainda de cidade média, né? Seria um conceito melhor aplicável para Barbacena. Então você vai perceber que não é uma megacidade, né? Juiz de Fora não é uma megacidade, tem quase 600 mil habitantes, então não é uma megacidade. No Brasil a gente consegue caracterizar, na verdade, duas megacidades, né? Elas são megacidades principalmente pelo volume, né? Pelo número de habitantes que tem, né? Então, São Paulo e Rio, basicamente, né? São, de fato, megacidades, são áreas metropolitanas, né? Então, a gente percebe que tem até uma junção. Aí você vai pensar assim, mas toda megacidade é uma área metropolitana? Todas, mundialmente dizendo, não. São raras as exceções, mas a maioria dessas megacidades são áreas metropolitanas pelo mundo afora, né? E no Brasil também, né? Bom, e aí dando continuidade, a gente vai ter um outro conceito, que é o conceito de megalópole, né? Megalópole, você vai perceber, obviamente, que é algo maior, né? Então você vai pensar assim, bom, eu tinha uma cidade média, eu tinha uma cidade pequena, tinha uma cidade média, tinha uma cidade grande, eu tinha uma área metropolitana, tenho uma megacidade e agora eu tenho uma megalópole. Então o que pode ser maior do que isso, né? A megalópole, né? Que na verdade é um encontro entre áreas metropolitanas, entre megacidades, né? No mundo só existem, na verdade, 3 possibilidades de megalópole, né? 3, né? Gravem isso, 3 possibilidades, até nem está descrito na apostila. A primeira megalópole que nós temos é uma megalópole que é formada por 2 cidades, né? E pelo meio do caminho entre elas você tem várias cidades, né? Entre Boston e Washington nos Estados Unidos, né? Então você tem uma megalópole que é uma megalópole real, que nós vamos chamar de Boswash. Ela vai de Boston a Washington nos Estados Unidos e pelo meio do caminho você tem várias cidades que vão formando essa megalópole, tá? Então essa é a primeira megalópole. Essa é uma megalópole consolidada, os autores não acham que não seja, enfim, todos concordam que megalópole Boswash é uma megalópole real. Depois nós temos uma segunda megalópole, já consolidada também pelos autores, né, que eles falam que é entre Tóquio e Osaka no Japão, né? Então a gente tem esse fenômeno também muito real. Consolidou e tem consolidado mais nos últimos anos, é uma possibilidade real também, né? E a terceira possibilidade é aqui que vai entrar uma discussão, porque alguns autores eles falam que é, outros falam que não é. A maioria, na verdade, fala que não é, porque ainda faltam características de uma megalópole típica, né? Que é entre Rio e São Paulo. Você, quando vai do Rio a São Paulo, independente de qual caminho você faça, né? Você vai perceber que ainda existem vazios, né? Entre as cidades vão existir áreas verdes, pastagens, enfim, vão existir áreas rurais, e isso não caracteriza tipicamente uma megalopolização, né? Então, basicamente, a gente vai ter Boswash entre Boston e Washington como consolidado, nós vamos ter entre Tóquio e Osaka no Japão também como consolidado, e uma terceira possibilidade aí em formação entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Isso que de fato é o mais importante. Tem um outro conceito que eu quero destacar para a gente finalizar esse conteúdo, que é um conceito chamado cidades globais, né? É um termo novo, né? Com o tempo vocês vão ampliando esse conceito de cidades globais, né? A primeira coisa que vocês têm que entender cidade global, o próprio nome já lembra alguma coisa. Uma cidade globalizada, uma cidade, né, que tem uma influência global, né? Então as cidades elas têm uma enorme relevância, né, uma enorme importância no mundo
globalizado, né? Só que ali, com o conceito de cidades globais, pode acontecer duas coisas. Você pode ter uma cidade que ela é global e mega cidade ao mesmo tempo, ou não. Então vamos ser mais específicos com isso. Por exemplo, uma cidade global é uma cidade de enorme influência no mundo, né? Então, se a gente fosse pegar a cidade de maior influência no mundo, né, que é a mais famosa das cidades globais, é a cidade de Nova York, né? Então é uma cidade global? É uma megacidade? Também é, porque tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, nesse caso, Nova York, olha só, se encaixa tanto numa megacidade, no conceito de megacidade, porque tem mais de 10 milhões de habitantes, quanto no conceito de cidade global, porque tem uma grande influência no cenário mundial, né? Não existe capital mundial, eu costumo sempre brincar dessa forma para que vocês entendam de uma forma bem simples, né? Não existe capital mundial, mas se existisse uma capital mundial, talvez fosse Nova York, né? Pela influência que hoje ela tem no mundo, né? Bom, então temos que entender isso, né? Nova York é uma cidade global e uma megacidade ao mesmo tempo. Algumas cidades, elas são só megacidades, né? Elas não são cidades globais, elas têm mais de 10 milhões de habitantes, né? E ela não tem nenhuma grande influência no mundo. Então, por exemplo, eu posso citar Lagos, a capital da Nigéria, né? É uma megacidade, né? Vai ser uma das maiores cidades do mundo para os próximos 10 anos, mas não é uma cidade global. Então ela é só uma megacidade, ela é uma cidade muito populosa, mas ela não tem grande influência no mundo, né? No mundo. Você vai falar assim, ela já tem uma grande influência na África, mas aqui a gente está falando de um termo que é global, né? Então não tem uma grande influência no mundo. E pode acontecer, às vezes, o contrário também, né? De você ter uma cidade global, né? Por exemplo, Zurique, na Suíça, né? Zurique, na Suíça, quando você vai perceber a sua população, ela é em torno de 600 mil habitantes. Então, mais ou menos da população de Juiz de Fora. Então, você vai perceber, por exemplo, que ela é uma cidade global apenas, ela não é uma megacidade, tá? Então, olha só que conceitos interessantes que nós aprendemos, né? Principalmente para fazer essa diferenciação dentro da escala, tá? Então, só para a gente reforçar, né? Entender que o êxodo rural provocou essa dinâmica de crescimento no mundo, né? E aí houve uma escala e esses vários termos foram aparecendo, né? Ficou claro para vocês, né? Eu espero que sim. Qualquer coisa vocês podem me perguntar por mensagens. Abraços a todos, até mais.